Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Champions League. Bayern de Munique e Real Madrid empatam em 2-2. Um jogo melhor do que encomenda, né? Eu gostei bastante ali da partida, né? Eu acabei não conseguindo acompanhar os minutos finais, né? Foi até os 90 ali que eu precisei sair, né? Para quem já sabe, eu tenho que ir para a faculdade, mas de qualquer maneira, né? A gente teve um jogo que o Real Madrid abre o placar, um gol do Vinícius Júnior com um lançamento lindo do Toni Kroos, uma das bolas enfiadas mais bonitas dessa edição da Champions, mas o Bayern de Munique no segundo tempo volta bem melhor e consegue buscar a virada, né? Tá até o ponto que o Madrid tem que buscar o empate e consegue, graças a um pênalti ali mais pro final da partida que o Vinícius Júnior converte, né? Mais 2 gols pro Vinícius Júnior, que já vai se consagrando como um dos brasileiros mais bem-sucedidos na história da Champions, né? Ele marcou, acho que 33 gols barra assistências nos últimos 30 jogos de Champions, alguma coisa nessa natureza. Então, ele tem conseguido ser decisivo para o Real Madrid, conseguir várias vitórias, conseguir várias classificações. Então, assim, já vai construindo sua história na Europa. O Vinícius Júnior ainda tem muito pela frente, né? E esse jogo mostrou que o Bayern de Munique pode competir tranquilamente, né? A questão é que vai depender muito da estratégia que o Thomas Tuchel conseguir arrumar. A primeira etapa, a gente teve o Bayern de Munique conseguindo pressionar. Esse jogo nunca teve no comando de alguém, entende? Teve momentos de cada equipe, mas o Real Madrid nunca controlou de verdade essa partida. No final do primeiro tempo parecia caminhar para isso, mas havia muito jogo ainda pela frente. No segundo tempo a gente viu como que o Bayern de Munique voltou. E assim, no primeiro tempo, os times vão perdendo, desperdiçando algumas oportunidades. A gente tem também a questão de goleiro, né? O Neuer foi muito importante para impedir gols do Real Madrid. E o Lunin ali é um goleiro que tem feito até agora um bom trabalho substituindo o Courtois, mas ele também não é o cara que vai sempre fazer, por exemplo, o que fez contra o Leipzig, né? De ter aquela atuação fora de série, né? Impedindo o Leipzig de vencer o jogo. Agora, a gente teve um Bayern de Munique, um Leroy Sané, que acho que não balançava as redes 16 meses, teve um lance de brilhantismo individual espetacular, né? O corte que ele deu para dentro da área, o chute no canto foi lindo, né? E esse Leroy Sané tem que aparecer mais vezes, né? E assim, a gente também depois, poucos minutos depois, tem o pênalti no Musiala, que novamente é uma máquina de driblar, conseguiu ali fazer uma infiltração na zaga do Real Madrid, sofreu o pênalti e o Harry Kane foi lá e converteu. Então assim, o Bayern de Munique em questão de minutos virou um jogo que estava sendo uma derrota em casa e aí com 2-1 era um jogo ruim pro Real Madrid resolver lá no Santiago Bernabéu, porque assim, esse time do Bayern de Munique tem talento de sobra, velocidade para machucar no contra-ataque com esses pontas, não é só o Musiala, tem o Sané, o Gnabry, tem muita gente rápida e atlética nessa equipe. E assim, o Harry Kane também dispensa comentários, né? Até porque pode não ser o cara mais explosivo, né? Mas é muito inteligente, né? Se movimenta com muita inteligência, tem um ótimo passe. Então, assim, ele é uma aba que pode ser usada de diversas maneiras distintas. Então, não dá para subestimar esse Bayern de Munique de nenhuma maneira. Então, assim, 2-2 é um resultado que para o Real Madrid está longe de ser ruim, mas ao mesmo tempo mostra que o adversário tem condições de machucá-lo, né? Esse momento no inicial do segundo tempo do Bayern de Munique foi interessante. O Real Madrid não foi bem na hora de defender, então curioso para ver como o jogo de volta se desenvolve, porque assim, por mais que seja no Santiago Bernabéu, o Real Madrid tem a vantagem de fechar em casa e tudo isso, né? O Bayern de Munique só está agora na temporada pela Champions, entende? A Bundesliga já foi. Eles estão olhando agora apenas a Champions League, então esse jogo representa a temporada para eles, porque assim, o Bayern de Munique está correndo um sério risco de ficar uma temporada inteira sem títulos. Nenhum tipo de título, nem DFB Pokal, nem Bundesliga, só Champions pode ser alcançada neste momento. E assim, eles têm talento para tal. Então assim, a cabeça deles está toda nesse mata-mata. E o Thomas Tuchel, ele já é um cara que conseguiu ir à final da Champions 2 vezes, ganhou uma quando comandava o Chelsea. Então, não dá para subestimar esse técnico em Champions League. Ele já tem um histórico muito positivo. Então, curioso para ver como essa partida de volta vai se desenvolver. Eu acredito que pro lado do Real Madrid, o Vinícius Júnior foi o grande destaque, o Kroos, aquele passe foi extraordinário, mas há alguns nomes que há de serem citados. O Jude Bellingham apagadíssimo, já não foi bem lá contra o Manchester City, e nessa partida aí pouco apareceu, pouco participou do jogo. E assim, do outro lado a gente teve o Konrad Laimer, sinceramente, uma atuação muito apagada, né? O Kimmich está tendo que cumprir o papel ali de lateral e tem feito
esse trabalho muito bem. Muita gente está surpreso, mas vale lembrar que o Kimmich, antes de ser um volante, ele era lateral. Então, assim, já é uma função que ele cumpriu no futebol há muito tempo atrás. Então ele volta para a origem e jogando muito bem. Mas o Midjai Kim hoje foi mal ali naquele lance do gol do gol do Vinícius, né, com o passe do Kroos. Então, cada time tem um probleminha individual a ser resolvido que pode, no final das contas, ser a diferença entre a vaga e a eliminação no jogo de volta. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. É claro, só lembrando aqui, se eu não falei do segundo gol do Vinícius Júnior de pênalti, né? Acho que foi o Rodrigo sofre o pênalti lá no finalzinho do segundo tempo e ele converte ali, então, deslocando, o Neuer vai para um lado, ele chuta para o mais, um pouco no meio do gol, mas o suficiente ali para que o Neuer não defendesse. Então, gente, por esse vídeo é isso, até a próxima.